Bom, pessoal, agora a gente vai para a última parte do aulão para a primeira prova, que é sobre o capítulo 7, que é de análise dimensional e semelhança. E o que é um número adimensional? O número adimensional ele independe das grandezas fundamentais, ou seja, se a gente usa o sistema MLTzinho T, a gente tem que todas as nossas dimensões primárias serão elevadas a zero. Então, isso que é um número adimensional, aquele que tem as grandezas fundamentais, as dimensões primárias, todas com exponente zero. Se fosse um FLTT ou um FMLTT, também é a mesma coisa, todos os exponentes têm que estar iguais a zero. Então, a partir do sistema que a gente escolhe como o sistema de dimensões primárias, todas aquelas dimensões têm que estar com exponente igual a zero. Um exemplo muito comum é o número de Reynolds, que a gente vai usar muito, vai ver ele muito ainda, se vocês fizerem a análise dimensional desse quadrado. Então, por exemplo, se a gente faz a análise do número de Reynolds, análise dimensional, ρ, o que é ρ? Massa por volume, então é m, L ao cubo. Velocidade, metro por segundo, comprimento sobre tempo. Diâmetro, comprimento. O que é mi, né? Mi lembra das unidades, Newton vezes segundo por metro quadrado. Então, ele é força vezes tempo por metro quadrado. E força é o que? É massa vezes aceleração, que é comprimento por tempo quadrado. Então, ó, vai cortar m com m, t ao quadrado com esses dois t's, L a quarta com L a quarta, e vai sobrar 1, ou seja, adimensional. Mesma coisa para o número de Mach, que é a velocidade sobre a velocidade do som. Então, esses números adimensionais são muito importantes para a gente para facilitar alguns cálculos e os experimentos, principalmente os experimentos, né? E o teorema Pi de Buckingham, que é o que a gente vai ver, ele relaciona os parâmetros dimensionais que a gente escolhe, do sistema de dimensões que a gente escolheu como das dimensões primárias, e uma função correlata expressa em termos de parâmetros dimensionais. Então, a gente vai ver melhor nos exemplos o que isso significa. E para fazer os exemplos, a gente tem que seguir um passo a passo. Exemplos não, os exercícios, né? A gente tem que seguir um passo a passo. O primeiro passo é listar todas as grandezas dimensionais, que aí a gente vai ter esse número n. O que seriam as grandezas dimensionais? Tudo que aparece no seu enunciado. Vamos supor, ele pergunta a relação entre uma força, F, e uma massa específica, uma velocidade e um comprimento. E aí tem quantos parâmetros aqui? 4. 4 parâmetros dimensionais: força, massa específica, velocidade e comprimento. O segundo passo é escolher o sistema de dimensões primárias, que é o MLTT ou o FLTT ou FMTT. Contar quantas dimensões primárias estão presentes, que isso quer dizer quais as dimensões do seu sistema escolhido, se for o MLTT ou o FLTT. Na verdade, o FMTT eu nunca vi sendo usado, então acredito que sejam só essas duas por conta daquela relação entre duas dimensões primárias MF, né? E aí contar quantas dimensões primárias estão presentes é de todos os seus parâmetros aqui de cima. Quais as dimensões que apareceu? Apareceu massa, apareceu comprimento, tempo, temperatura? Vai listar quantas delas apareceram. E depois a gente seleciona o número m de parâmetros repetentes. A gente seleciona 3, vamos supor que tem 3 dessas dimensões primárias presentes. A gente vai escolher 3 desses parâmetros para a gente poder fazer a nossa análise. A gente vai entender melhor isso nos exemplos. E aí é bom lembrar que nenhum dos parâmetros repetentes podem ter dimensões que sejam uma potência das dimensões de outro parâmetro repetente. Vai ficar mais claro nos exemplos que eu vou mostrar depois, tá, gente? E o último passo, fazer n menos m. Por exemplo, se a gente tem 6 parâmetros, n igual a 6 e m, parâmetros repetentes igual a 3, a gente vai ter que ter 3 equações π.
que seria π1, π2 e π3, que vai relacionar as equações dimensionais se tornando grupos adimensionais que vão relacionar os nossos parâmetros com aquela principal que a gente escolher de trabalho. Aí aqui, observação, as equações dimensionais combinam os parâmetros do quarto passo com cada um dos parâmetros remanescentes, um de cada vez, a fim de formar grupos dimensionais. Vamos supor que, como eu falei, a gente tem 6 parâmetros, 6 grandezas dimensionais, 3 repetentes. A gente vai ter 3 equações. Cada uma dessas 3, aqueles outros 3 parâmetros que a gente não for escolhidos como repetentes, tem que aparecer uma em cada dessas equações. E os repetentes aparecem todos com as suas dimensões elevadas a uma potência x que a gente vai descobrir. Nos exemplos eu vou mostrar melhor isso para vocês. Então vamos lá. O primeiro exercício é para relacionar a potência P com a massa específica, vazão, diâmetro e velocidade angular. E a gente vai formar os grupos π para poder determinar a dependência da pressão com essas outras variáveis através das equações adimensionais. Então, o primeiro passo, encontrar o número de parâmetros. São 5, que são a potência, né, a massa específica, vazão, diâmetro, velocidade angular. Segundo passo, escolher o sistema. Escolhi aqui como MLTT. Terceiro passo é escolher as dimensões primárias. Escolher não, contar as dimensões primárias presentes. Então a gente tem comprimento, a gente tem tempo, a gente tem massa. São essas que são presentes. 3. R igual a 3, número de dimensões primárias. N igual a 5, que é o número de parâmetros. Então a gente precisa agora escolher uma quantidade M, que é igual a R, que deve ser 3, de parâmetros que se repetem. Então, se M é igual a R, tem que ser 3. A gente tem que escolher 3 dos 5 parâmetros para a gente utilizar como repetente nas nossas equações. Então, eu escolhi aqui a massa específica, a vazão e a velocidade angular. Eu poderia, por exemplo, escolher a massa específica, a vazão e o diâmetro também. Poderia escolher. Então, agora a gente faz N-3, que é 5 parâmetros, menos 3 repetentes, igual a 2. E esse número 2 vai ser igual ao número de grupos π. Então, vai ter um π1 e um π2. Então, como eu falei, aqueles que a gente escolheu como repetentes, eles aparecem nas duas equações, que vão ser dimensionais para gerar os grupos adimensionais. Então, a primeira equação tem ρ, tem W, tem Q. A segunda equação tem ρ, tem W, tem Q. E os outros dois parâmetros que não são repetentes tem que aparecer um em cada. Na primeira eu coloquei a potência e na segunda eu coloquei o diâmetro, que não apareceu aqui como repetente. E aí na primeira equação π, eu elevo cada uma dessas dimensões repetentes a um expoente, que eu não sei ainda, eu vou calcular quanto que é cada um desses 3 expoentes, A, B e C, e o outro parâmetro não é elevado a nenhum expoente. Aí é da mesma forma em π2. Rho, W, Q estão elevados a expoentes, aqui eu coloquei D, E, F, mas poderia repetir A, B e C, não tem problema, porque você acha eles separadamente. E o parâmetro que não se repete sem expoente algum. E aí agora o que eu faço? Eu calculo quais são cada um desses expoentes, para depois eu voltar na equação, substituir eles e achar os grupos adimensionais, em função dessas expoentes e dos parâmetros que eu utilizei. Então, o que eu faço? Eu sei que para isso aqui ser adimensional, ele tem que ser m elevado a zero, n elevado a zero e t igual a zero, que vai dar 1, né, que é adimensional. Então, eu tenho que pegar em função das dimensões desses parâmetros para poder igualar cada um a zero. Então, massa específica, eu vi que é massa sobre comprimento ao cubo, elevado a A. Aí, velocidade angular, 1 sobre o tempo, elevado a B. A vazão volumétrica, L ao cubo, deixa eu ver aqui,
elevado a C. E depois o parâmetro que não está elevado a expoente nenhum, que não é o petente, que no primeiro π, que é o π1, esse aqui, ó, tá aqui escrito pequenininho, mas é π1, é ml ao quadrado sobre t ao cubo, que é que eu calculei as dimensões da potência. Aí o que eu faço? Eu analiso separadamente em cada um. Para m, quais são os expoentes que eu tenho? Ó, m elevado a a e m elevado a 1. Quando a gente multiplica, né, os expoentes se somam. Eu fiz a mais 1. Então, eu tenho que 0 é igual a mais 1, né, para que ele seja adimensional. Então, a é menos 1. Aí, assim, eu sigo com os outros. Ó. L tem que dar 0. Mas o que eu tenho? L elevado a 3 elevado a a. L elevado a menos 3, né, no caso que seria aqui. Está sobre L ao cubo, elevado a a. Então, menos 3a. Aí, depois eu tenho aqui na vazão, 3 L ao cubo elevado a C, 3C, sempre os expoentes. E depois aqui eu tenho também L ao quadrado, aí eu vou somando. A mesma coisa para o tempo aparece aqui na velocidade angular elevado a B, mas ele está no denominador, então é menos B. Aí depois ele aparece aqui de novo, menos C. E depois aqui também é T ao cubo no denominador, menos 3. Aí esse sisteminha eu resolvo e acho cada um desses três expoentes, A, B e C. E o que são esses expoentes? É o que cada um desses parâmetros que a gente está tentando relacionar estão elevados. Então, a massa específica está elevada a A, que é igual a menos 1. Velocidade angular está elevada a B, que é igual a menos 4 terços. Vazão está elevada a C, que é igual a menos 5 terços. E lembrando que multiplica pela potência que está aqui, ó, que não é um parâmetro repetente. Aí eu acho o primeiro parâmetro adimensional. Depois que a gente faz isso, a gente sempre tem que verificar se é adimensional mesmo, para a gente garantir que a gente fez nenhuma conta errada. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Coloquei em função das dimensões cada um desses termos, e eu cheguei aqui no resultado dá 1, porque todas as dimensões se cancelaram, todas as dimensões primárias se cancelaram e deram 1. Então, tá ok. Aí, agora eu faço a mesma coisa para o π2. Eu tenho o ρ, w e q, que são os repetentes de novo, e o que não se repetiu que sobrou, né? O P eu já fiz no P1, no P1, então agora eu tenho que usar o D. Então eu faço o mesmo procedimento, coloco as equações em função das dimensões, aí faço o somatório para dar 0 para cada um, ó. São os expoentes, né? Lembrando, negativo no denominador, positivo no numerador. Acho quanto vale cada um dos expoentes. Aí eu volto para a equação principal e substituo. E aí nisso eu acho o parâmetro π novamente. E depois sempre verificar, sempre estou verificando as dimensões, tá vendo? Que tudo deu 1, tudo é dimensional. Então, é assim que a gente faz. E como ele pede para usar análise dimensional para determinar a dependência de P com as outras variáveis, o que eu tenho que fazer? O π que tiver esse P, que é o que ele quer como principal, ele vai ser função do outro. Então, por exemplo, o π1, que é o que eu usei que tinha o P como principal, ele virou função de π2, ó. P sobre ρ w elevado a 4 terços, que é elevado a 5 terços, é igual a função do π2, que é d, w elevado a 1 terço, que é elevado a 1 terço, sobre o que é elevado a 1 terço. Então, vocês viram que não é difícil, mas a gente tem que acaba tendo que decorar o passo a passo, né? Os passos que a gente tem que fazer. E então, por isso a gente tem que praticar. Agora, o segundo exercício, ele é parecido com o primeiro, só que a diferença é que vão ter três grupos pi que a gente vai utilizar, que a gente vai ver que vão dar três. E a gente tem que fazer o mesmo procedimento. Aí ele tem, ó, ΔP, diferença de pressão, em função, ele já dá até na forma certinha, em função de ρ, mi, dzinho e d. Então, para a gente obter os parâmetros dimensionais resultantes. Então, aquela coisa. Primeiro, quantos parâmetros a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parâmetros, 6 coisas, né? Grandezas físicas. E aí a gente escolhe depois um sistema. Eu escolhi de novo o MLTT. Aí a gente tem que colocar os nossos parâmetros em função das dimensões primárias.
e ver quantas são as dimensões primárias que aparecem. Nesse caso, novamente, apareceu MLT. Então, a gente tem 3 dimensões primárias, R igual a 3. Então, a gente tem que escolher 3 parâmetros repetentes, que a gente vai sempre repetir ele nas 3 equações de π, e os outros que sobrarem vão aparecer cada um em uma equação. Então, como a gente tem 3 repetentes, eu escolhi aqui ρ, velocidade e o diâmetro maior. Então, esses 3 vão aparecer nas 3 equações de π, como está aqui, ó, ρ, v e d. E os outros 3, que são ΔP, μ e o dzinho, cada um aparece em uma. Ó. E eles nunca estão elevados àqueles expoentes que a gente tem que calcular, mas os repetentes sempre, tá vendo? Então, deixa eu apagar aqui. E agora é fazer o mesmo procedimento. Separar cada π, cada grupo π. Aí o primeiro é esse aqui. Aí eu já coloquei direto em função das dimensões. Sempre lembrar de elevar os expoentes que a gente escolheu. E fazer a análise. M tem que ser expoente zero. Então, M elevado a e tem M elevado a 1. Então, vai ser A mais 1. Para o L, 0 tem que ser igual a menos 3 vezes A, mais B, mais C e menos 1. E aí a gente acha a segunda equação. E a mesma coisa para o T, que é às vezes que o T aparecer aqui e os expoentes que ele estiver elevado. Então aí eu acho a equação para o T e a partir dessas 3 equações eu acho os parâmetros A e B e C, os expoentes, né? Aí eu achei que A é menos 1, C igual a 0 e D igual a menos 2. Substituo na minha equação principal os expoentes. Se o C igual a 0, então, no caso, o diâmetro vai dar 1, né? Aqui. O diâmetro não vai aparecer nessa equação. E aí, só depois conferir as dimensões, se está tudo certo, se vai dar 1, se vai dar dimensional. Aqui deu, então estava tudo ok. Para π2 e π3 é a mesma coisa. Eu uso novamente os repetentes, coloco as dimensões. E aí aqui eu coloco as dimensões do segundo parâmetro que não é repetente, que nesse caso é o μ. E no terceiro é o dzinho, nesse caso é o L. O L, aqui no primeiro foi mLt ao quadrado. Tá vendo? Então é um procedimento bem repetitivo, assim. A gente tem que fazer os grupos π, colocar em função das dimensões, colocar os expoentes, calcular o valor de cada um desses expoentes. Aí a gente volta para a primeira função que a gente achou, que é essas aqui. Substitui os valores dos expoentes que a gente encontrou. E pronto, aí depois o que a gente tem que fazer é verificar. O último é novamente o mesmo procedimento, mas agora a gente vai ter que usar o sistema de dimensões primárias FLT. Aí ele pede W em função do diâmetro, de L, de C, de velocidade angular e de μ. Então, tem 6 parâmetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parâmetros. O segundo passo é o sistema que ele já falou para a gente usar, o FLT. O terceiro passo, colocar em função das dimensões, ver quantas são as dimensões primárias que aparecem, são 3, FLT. Então, eu tenho que ter 3 parâmetros repetentes. Então, N menos M, que é 6 menos 3, eu tenho que ter 3 grupos π. π1, π2 e π3. Aí, os parâmetros repetentes que eu escolhi foram D, W e μ. Aí, por exemplo, eu não poderia escolher D, C e μ, porque no D e no W, os dois não são apenas de L, então não pode aqueles que são, lembrando lá daquela asterisco, um é função do outro ou igual ao outro, enfim, não seria viável. Então a gente usa D, W e μ. Lembrando que os três repetentes eles têm que ter as 3 dimensões primárias que aparecem. Então o D tem que ter L, quer dizer, o D tem L, o W tem o T e o μ tem o F, tem o L e o T, mas tem o F, que é o que precisa aparecer agora. Não tem problema de estar multiplicado por T e por L quadrado, sendo que o L e o T já aparece. O que não pode é ser potência direta um do outro ou igual. Aí agora é a mesma coisa, separa os grupos π, eleva os repetentes a ou expoentes,
E os que não se repetem aparecem um em cada uma. O W, o C e o L. E aí agora é só fazer. Faço para P1, faço para P2 e faço para P3. Acho o valor dos expoentes, volto na equação principal, substituo, que eu vou ter o parâmetro dimensional. E aí só fazer a análise dimensional depois para conferir se está dimensional mesmo. E aí ele pede como que fica no final, né? A função de que W depende dos outros fatores. Então eu tenho que P1, que é o que eu coloquei em que tinha o W, que é o principal, em função do P2 e do P3, que é 2, que é 3. É o P1, né, que a gente achou aqui. O P1 que a gente achou aqui. Depois, aqui eu tenho o P2 e o P3. Então, P1 é função de P2 e de P3. PW é função dos outros parâmetros. Pessoal, é isso. Esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Para P1 de mecânica dos fluidos.